Abra comigo a sua Bíblia aí na sua casa em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, eu tenho alguns apontamentos do Senhor para falar ao seu coração. A partir do versículo 22, diz assim: Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Repete aí comigo, povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Gravem isso, árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: se ligue nas palavras de Jesus, ao voltar para casa, não entre no povoado. Eu quero falar com você hoje sobre decida crescer. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes, jovens paralisados em suas vidas porque não sabem o que fazer para mudá-las, ou até mesmo não querem fazer nada para mudá-la. Veja só o tempo que nós estamos passando. Agora nós estamos com uma grande oportunidade para que nós, jovens, adolescentes, possamos buscar um crescimento em todas as áreas da nossa vida, em especial na área espiritual. Porém, a comodidade, o conformismo, a falta de visão do futuro, a falta de uma organização do seu tempo, a preocupação com o passado, tudo isso faz com que pessoas fiquem literalmente estáticas aonde estão. Sabe, meu coração, eu falo isso diante de Deus, meu coração dói. Meu coração, ele fica triste de ver adolescentes e jovens com tanto potencial em suas mãos para crescer, para deslanchar, mas que infelizmente jogam essas oportunidades literalmente no ralo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o casamento. Quantas pessoas aí fora, quantas pessoas que nós conhecemos que não querem assumir uma responsabilidade no casamento? Essa é uma decisão importante. Traz responsabilidade, traz maturidade, traz crescimento. Graças a Deus nós temos uma igreja, nós temos o nosso pastor Toninho, que chegaram aqui para mudar a história dessa cidade com relação a isso e muitas outras coisas. Sabe, está na hora de a gente deixar de lado o Homer Simpson que existe dentro de nós, assumir responsabilidades. Está na hora de deixar a síndrome do Peter Pan de lado das nossas vidas. Ou seja, não viver somente como crianças, mas está na hora de crescermos e amadurecermos. É preciso assumir responsabilidades, tomar as rédeas da nossa vida e decidir parar de andar em círculos. Pesquisadores da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, eles analisaram dados de 7 pesquisas nacionais sobre os hábitos dos adolescentes com idade entre 13 e 19 anos, dos anos 76 até 2016. Nos questionários, os participantes responderam perguntas sobre suas rotinas e atividades diárias, permitindo que os pesquisadores identificassem padrões e diferença entre as 5 gerações abordadas pelo estudo: 70, 80, 90, 2000 e 2010. Os pesquisadores concluíram que pessoas que tinham entre 13 e 19 anos em 2010 mostraram-se menos propensas a querer trabalhar para ganhar um dinheiro extra, menos propensas a querer dirigir, a querer assumir responsabilidades do que as pessoas da mesma faixa etária nas décadas anteriores. Sabe o que isso significa? Que muitos adolescentes e jovens estão demorando para amadurecer e decidir crescer. Isso quer dizer que, em muitos casos, a adolescência, que é a fase que precede o início da vida adulta, torna-se a extensão da vida da infância, a intenção da fase da infância. Perceba como que é uma reação em cadeia. A adolescência se torna uma extensão da infância, a juventude, por sua vez, se torna uma extensão da adolescência, e a vida adulta se torna uma extensão da juventude. E o que acontece? Não há responsabilidades, não há motivação para crescer. Há uma série
de fatores que fazem com que isso tudo aconteça. Mas isso não exime de forma alguma minha e a sua responsabilidade como jovens da decisão de querer ser alguém melhor. Do que você está falando, pastor? Falo de um crescimento pessoal, falo de um amadurecimento pessoal. Qual o motivo principal que você enxerga isso? O motivo que eu enxergo, uma parte prática, é a falta de uma visão do futuro. Ou seja, a falta de um senso de propósito. Não ter uma visão para o seu futuro acaba matando o seu presente. Se liga, não ter uma visão do seu futuro acaba matando o seu presente. Adolescentes e jovens são focados demais no hoje e não conseguem evoluir. Jovens que vivem a sua vida literalmente como a música do pagodeiro chamado Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Entenda, a vida não te leva, é você quem decide o rumo que a sua vida pode tomar. Você já teve aquela sensação de que a vida que você está levando não condiz com aquilo que você pode fazer? Sabe aquela sensação de que você pode fazer algo mais, que você pode crescer, que você pode evoluir? Entenda, todo mundo, não importa quem seja, tem a capacidade de fazer algo mais. Todo mundo tem a capacidade de ir além, de evoluir e ser uma versão melhor dela mesma. Sabe o que é isso? Isso se chama progredir. Para mudar essa história, é preciso querer tomar uma decisão de mudança. Para isso, eu tenho 3 apontamentos para você e quero compartilhar isso contigo. A primeira é: saia do povoado. Você quer decidir crescer, você precisa sair do povoado. Vou te explicar. No texto que nós lemos em Marcos, Jesus realiza um lindo milagre, um milagre criativo. Mas eu consigo ver também como que Jesus trabalha na vida daquele homem para mostrar a ele que ele precisa ser alguém diferente. A primeira coisa que precisamos entender desse texto é sobre a cidade chamada Betsaida. Essa cidade no aramaico significa cidade da pesca. Ela ficava a leste do superior do Jordão, cerca de 1,5 km ao norte do lago da Galileia. Esse significado de Betsaida me faz pensar em algo: cidade da pesca. Me faz pensar que os moradores daquela região já tinham um modo de pensar, um modo de agir. Eles dependiam da pesca e ponto final. É como se alguém que cuidasse, alguém que quisesse fazer alguma coisa diferente, chegasse naquele povoado, tivesse uma ideia diferente, mas a ideia não fosse aceita. Por quê? Porque eles já tinham uma forma, um jeito certo de pensar. Nós vivemos da pesca, nós dependemos da pesca. Ou seja, há um formato, há um quadrado na vida das pessoas e a pessoa não consegue fazer nada diferente. Chega alguém com algo novo e a pessoa não consegue ser aceita por aquilo. É aí que Jesus começa a trabalhar na vida daquele cego. A primeira coisa que Jesus faz não é um milagre. A primeira coisa que Jesus faz é tirar o homem do povoado. Você acha mesmo que Jesus, no seu infinito poder, ele não podia simplesmente fazer um milagre ali? Mas ele não, ele pega o cego, ele tira o cego do povoado. Isso fala muito ao nosso coração. As pessoas daquele povoado levaram um cego até Jesus, mas Jesus leva o cego para longe daquelas pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo para aquele homem: filho, eu vou te curar, mas se você continuar nesse mesmo lugar, eu vou abrir seus olhos, mas você vai continuar sendo cego. Aquele homem não tem só um encontro com Jesus, aquele homem tem um encontro particular com Jesus. Quando nós temos esse encontro verdadeiro com Jesus, meu irmão, Ele nos tira da nossa zona de conforto, Ele nos tira daquele lugar em que estávamos acostumados a viver. Jesus, Ele nos estica. Jesus nos tira daquele lugar onde nada acontece. Isso se chama zona de conforto, onde está tudo bem. Jesus nos leva para fora do povoado. Olha o que diz o versículo 22 de Marcos 8. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram para que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. No povoado, aquele cego era chamado de cego. Mas quando Jesus toca nele e o tira daquele povoado, e o tira daquele lugar, ele deixa de ser cego e passa a ser o homem.
Um encontro verdadeiro com Jesus muda a sua identidade e te traz novos horizontes. Versículo 23 diz: ele tomou o cego pela mão. Entenda, olha a palavra cego, pela mão, e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem. O cego, depois de encontro com Jesus, deixou de ser cego e passou a ser um homem. 2, se você quer decidir mudar a sua vida, decidir crescer. 2, decida crescer. É isso. Olha o que diz o versículo 24. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguma árvore andando? Você já viu por aí? Querido, faz uns 15 dias que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Nesse dia, eu estava na minha casa, no sofá, na minha sala. Se eu não me engano, era um sábado de manhã, um domingo pela manhã, era um sábado. E eu comecei a meditar nesse texto. Sabe quando o texto vem aquele tete a tete, aquele bate-papo legal, e fala, dá aquela estralada, fala, tem alguma coisa aqui. O Senhor me disse então: filho, vai na frente da sua casa. A primeiro instante eu confesso que eu achei que era uma coisa meio doida. Eu falei, vou nada. Mas ele falou, vai lá na frente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fui na frente da minha casa. Na frente da minha casa há uma árvore média, uma árvore em crescimento, uma árvore média, crescendo. Ele falou, olha para essa árvore, filho. Eu comecei a olhar. E ele perguntou para mim, por que essa árvore está crescendo? Eu comecei a pensar e refletir comigo mesmo, porque ela está plantada. Olha para a árvore da frente, filho. Eu olhei para a árvore da frente. Ele perguntou, por que aquela árvore da frente cresce, filho? Eu falei, porque ela está plantada. Árvores que andam são árvores que não têm raízes. Árvores que andam são árvores que não têm maturidade nem crescimento. São árvores que estão na média, que não conseguem avançar, porque falta raiz profunda. Salmos capítulo 1, ele dá uma dica importante para mim e para você. Ele fala sobre alguém ser bem sucedido. Em tantas outras receitas, ele fala algo importante para mim e para você no versículo 3. Ele diz que se você quiser ser bem sucedido, o homem que é bem sucedido, o versículo 3 diz assim: ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que ele faz. A árvore que anda é uma árvore que não cresce. Então precisamos estar plantados junto a ribeiro das águas para crescer. Árvores que andam são árvores que crescem até um certo ponto, até um certo nível, porque não tem profundidade, porque não tem raízes para crescer mais, não tem nutrientes para crescer mais. Pensa comigo, nós estamos vivendo em um tempo de isolamento, ou seja, Jesus, meu irmão, está te levando para fora do povoado. Muitos jovens e adolescentes estão em casa, alguns estudando, alguns não fazendo nada. Te pergunto, como você vai sair dessa quarentena? Com uma nova habilidade, talvez um novo projeto, talvez mais conhecimento, talvez mais informação importante. Você que está aí me ouvindo, que tem um sonho de passar num concurso, você estudou para aquele concurso? Como você vai sair desse tempo? Você decidiu ler mais a Bíblia nesse tempo? Você leu algum livro? Você se dedicou mais à palavra de Deus, ou mais livros que vão te edificar? Você decidiu investir mais tempo em você? Você optou por estudar? Você sabia que existem cursos à distância, gratuitos, disponíveis todo esse tempo? Vou te dar uma dica, entra no Instagram da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Veja alguns cursos que tem lá, eu vou falar para você alguns. Gestão por competências, microeconomia, políticas públicas e governo local, estruturas de gestão pública. Sabe quantos cursos tem disponíveis lá? 156, com certificado.
Cursos no IP, Instituto Propósitos de Ensino da Igreja da Cidade, Pastor Carlito Paz. Cursos estão liberados, tem, se eu não me engano, 3 cursos liberados. Antes disso tudo, você tinha algumas opções. Antes do coronavírus você tinha algumas opções. Ou seja, você podia continuar do mesmo jeito, ou você podia decidir crescer. A pergunta que eu faço é: qual você escolheu? No final disso tudo, chega lá dia 22, ou depois que se for durar mais essa quarentena, você vai sair melhor do que você começou? Entenda algo, eu não estou dizendo para você viver quadrado, para você não ter diversões, não ter um entretenimento. Não, meu irmão, não é nada disso. Mas estou falando para você organizar o seu tempo. Se antes a sua desculpa para não fazer isso era falta de tempo, agora não tem mais desculpa, porque tempo tem de sobra. É preciso organização. A questão não é falta de tempo, a questão é disciplina. Nesse tempo de quarentena, você não pode reclamar que falta tempo. Por isso eu te falo, decida crescer, decida amadurecer, sabe? Decida parar de se alimentar de leite de criança e decida buscar alimento sólido. Sabe qual que é a diferença de leite e alimento? É que o leite ele desce sem precisar mastigar o alimento, você tem que ficar mastigando. Muitas pessoas preferem o leite, que é mais fácil. Mas pessoas maduras, pessoas que querem crescer, pegam o alimento sólido e vão mastigando, recebendo os nutrientes, as proteínas, as coisas boas do seu alimento. Qual você vai querer? Decida crescer, ou você vai continuar do mesmo jeito? 3 e último, a escolha é sua. O que você vai decidir? Olha o que o versículo 25 e 26 fala em Marcos 8. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus Cristo, ele cura aquele homem em 2 etapas. Jesus Cristo, ele faz esse milagre criativo, esse milagre sequencial. E quando Jesus se despede daquele homem, ele diz assim: ei filho, ao voltar para sua casa, não retorne naquele povoado. Em outras versões, não entre na aldeia. É como se Jesus estivesse falando agora para aquele homem: cara, eu te curei, eu abri os seus olhos, eu te mostrei que aquele lugar não era o lugar que você vai crescer. Você voltará para aquele lugar enxergando, mas se continuar naquele lugar, vai sempre ser o mesmo cego. Meu irmão, o que eu quero te incentivar hoje, filhos, é: faça algo diferente da sua vida. Decida avançar, decida crescer, decida progredir. Pare de voltar para o mesmo lugar pelo qual você saiu. É preciso alguma coisa diferente. Por quê? Porque senão sua vida vai continuar em círculos. É hora de chacoalhar esses ossos secos que tem aí dentro. É hora de crescer. É tempo para isso. Crescer espiritualmente. Buscar mais a palavra de Deus. Crescer em oração. Crescer em conteúdo, em conhecimento. Jesus, ele não vai abrir a minha e a sua cabeça e colocar os 66 livros da Bíblia ali direto, fácil assim. É preciso dedicação, é preciso busca, é preciso ser intencional, é preciso devoção, é preciso querer, é preciso motivação, é preciso visão de um futuro, é preciso propósito para isso. Entenda, quando você decidir crescer, quando você decidir evoluir, progredir, muitas pessoas não vão entender. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão na mentalidade de Betsaida, mentalidade do povoado. Eu quero concluir com você. 1 Samuel capítulo 16, eu não vou ler, mas o profeta Samuel, ele chega à casa de Jessé, pai de Davi. Ele encontra os filhos de Jessé, todos em casa,
buscando um rei. Deus pega para Samuel e fala: Samuel, vai à casa de Jessé que você vai ungir o rei. Aparece lá Eliabe, e Samuel pensa que é Eliabe, o mais forte, o mais bonito, o mais forte de rei. Deus fala: não é esse, Samuel. O homem olha com a aparência, mas eu vejo o coração. E Samuel começa um por um. De repente Samuel pergunta: ô Jessé, não tem mais ninguém? Acabaram seus filhos? Jessé se lembra: ei, peraí, Samuel, tem um. É só que ele não está aqui não. Ele está lá trabalhando. É um jovenzinho, ruivo. Ele está lá trabalhando, Samuel. Ele está lá se esforçando, Samuel. Ele está lá fazendo algo diferente do que esses 7 aqui. Eu estou parafraseando para você. Ele está lá cuidando das minhas ovelhas. Esses aqui não estão, mas ele está lá trabalhando. Ele está lá servindo. Ele está lá amadurecendo. Ele está lá crescendo. Espera aí que eu vou chamar ele. E quando Davi entra, Deus vem direto ao coração do profeta Samuel e fala: filho, é esse. Samuel pega o óleo e unge Davi. No capítulo seguinte, 1 Samuel 17, você vai ver a história de Davi derrotando Golias. Mas sabe o que é interessante? Golias, a Bíblia fala que ele, um homem só, desafiou o exército de Israel inteiro. O rei Saul ficou tremendo de medo de desafiar, de lutar contra Golias. Foram 40 dias, de manhã e à noite, fazendo o mesmo desafio. A Bíblia fala de um desafio habitual. Ou seja, 40 dias que Golias chegava no alto do monte e gritava: tem homem aí para lutar comigo? E ninguém respondia. Ninguém assumia a responsabilidade. Então Jessé fala para Davi: Davi, pega esse pão, pega esse queijo, pega esse sanduíche, pega esse lanche aqui e leva lá para os seus irmãos. Leva lá, me traz alguma notícia deles. Então Davi vai, de madrugada, sai e chega no local da batalha. Na hora que Davi chega, a Bíblia fala que no mesmo instante Golias estava fazendo o seu desafio. Tem homem aí? E ninguém respondia nada. Ele olha para os guardas e fala: quem é esse incircunciso falando mal do exército de Deus vivo? Sabe o que eu quero falar para você? Samuel ungiu um menino, mas Deus via um rei. As pessoas viam o menino, Jessé via o menino, Deus via o rei. Alguém que decide crescer, alguém que decide ter maturidade, ele desafia gigantes. Um exército inteiro não assumiu responsabilidade. Um jovem assumiu responsabilidade e falou: traz aqui que eu vou matar esse gigante no poder do Deus vivo. Sabe de uma coisa? Quando Davi chega até Saul e fala assim: Saul, eu vou matar esse gigante. A primeira coisa que Saul faz é debochar de Davi. Fala: Davi, você não vai conseguir, como você vai matar? Olha o tamanho dele, olha o seu tamanho, você não tem nem chance. Você acha que eu vou colocar o meu exército inteiro? Você acha que eu vou colocar a nação toda nas suas mãos? Você é um pequenininho lutando contra o gigante, 2,97 metros de altura. Você acha? Quem é você, Davi? A primeira coisa que muitas pessoas vão falar de você, filho, quando você decidir crescer, é não dar valor naquilo que você está fazendo. Muitas pessoas vão falar assim para você: para que isso? Larga de ser quadrado, não precisa disso. Para que ler tanto a Bíblia assim? Para que estudar tanto assim? Por que querer algo mais? Está bom assim, para que isso? Mas quem é você para você ter esse sonho tão grande? Você acha que você vai conseguir? Você não vai conseguir. Olha o tamanho do sonho, olha o tamanho do Golias, olha o tamanho do desafio. Você não vai conseguir. Quando você decidir fazer alguma coisa diferente, algumas pessoas vão achar graça. Depois, muitas pessoas ficarão com inveja. Sabe o que é inveja?
Inveja é você querer o que o outro tem sem passar pelo processo que o outro passou. Sabe, é muito fácil olharmos para a colheita de alguém, mas sem olhar para a semeadura dessa pessoa. Por isso que eu falei para você que hoje é um dia de ossos serem chacoalhados, porque hoje é o dia de você fazer alguma coisa diferente, de mudar a sua vida, de tomar a decisão verdadeira de decidir crescer, decidir amadurecer, primeiro num relacionamento com Jesus Cristo, relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Entenda, quando Davi falou assim, eu vou matar esse gigante, Davi saiu de Betsaida. Estou fazendo uma analogia com o texto de Marcos 8. Quando Davi decidiu, eu vou matar esse gigante, eu vou enfrentar esse gigante, Davi saiu do povoado. Eu creio que está na hora de você e eu decidirmos crescer. Esse dia pode ser hoje. Chega de você olhar para suas mãos e ficar pensando, eu posso fazer mais, mas não fazer nada. Chega de olhar para dentro de você e falar, cara, eu tenho tanta capacidade de fazer algo mais, mas não faz nada. É dia de decidir crescer. Ninguém melhor do que Jesus Cristo. Ninguém tem tanta vontade de fazer isso na sua vida do que Jesus Cristo. Ele está aí na sua casa, Ele está aqui agora. Ele vai fazer isso com você. Sabe, filhos, a Bíblia fala que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível, porque o possível cabe a mim e a você. O natural eu e você fazemos, o sobrenatural é a parte dele. Qual que é o natural? É decidirmos crescer, é decidirmos não vivermos como árvores andando sem maturidade, sem raízes, sem profundidade. O natural é decidir crescer, decidir progredir. A pergunta que eu te faço é, qual é a sua escolha hoje? Onde você está aí nos assistindo, qual é a sua escolha hoje? A gente vai adorar, vai cantar uma música, uma adoração. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você estiver por um instante. Te dar em 2 minutos para você fechar, nós já estamos terminando. Essa palavra eu sinto que é uma palavra para você refletir, para fazer uma reflexão em nós, em mim e em você. Você não tem ideia do poder que essa palavra causou no meu coração. Sabe, eu encerro aqui. Tem a história de um pastor chamado Luciano Subirá. Ele já pregou isso, já está na internet, em cultos. Ele pregando, e houve um mover de Deus muito grande nesse culto. Pessoas foram cheias do Espírito Santo, pessoas foram batizadas, houve um mover sobrenatural no culto. E quando ele desceu do altar, ele se assentou e começou a orar, começou a buscar de Deus. De repente ele fala que chegou uma senhora para ele e falou assim: pastor, ora por mim, eu quero essa unção que você tem, eu quero isso que você tem. Ele falou simplesmente assim: ó, a senhora me desculpa, mas eu não vou orar. A senhora falou, por quê, pastor? Porque o que Deus está derramando é fruto de uma devoção, é fruto de uma entrega, é fruto de uma busca, é fruto de uma decisão de querer crescer. Enquanto muitas pessoas, meus amigos lá atrás, quando eu era jovem, participavam de churrascos, de conversas, de rodinhas, eu estava na minha casa orando, lendo a Bíblia e buscando. De novo eu falo para você, jovem, não é para você viver quadrado, mas é para você decidir crescer, para você decidir amadurecer, buscar coisas que vão te edificar. Chega de viver a média.
chega de viver o Betsaida, o povoado. Jesus te traz para um lugar onde Ele quer ter um encontro com você e falar para você: ei filho, eu quero te trazer um crescimento, eu quero te trazer um amadurecimento, mas é decisão sua. Quando nós estivermos adorando, feche seus olhos, onde você estiver na sua casa, reflita um pouquinho em tudo que o Espírito Santo do Senhor ministrou ao seu coração. Daqui a pouco eu volto, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga em cada coração essa noite, aonde houver uma televisão ligada, onde houver um celular ligado, conectado, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre os corações de cada vida nessa noite. Cada jovem, cada adolescente que vai receber essa mensagem, que o Senhor fale no coração de cada um deles. Que haja uma decisão sobrenatural de crescer, de mudar, de chacoalhar, de sair da zona de conforto, do comodismo. Pai, eu sei que o Senhor tem uma visão do futuro para cada um de nós. Como o Senhor mesmo diz, Jeremias 29:11, o Senhor tem planos de bem para cada um de nós, planos de nos dar esperança e um futuro. Então eu peço em nome de Jesus, para que haja decisões nessa noite de adolescentes e jovens, de sair de uma zona de conforto, de sair de um comodismo. O Senhor traga um senso de propósito, para que haja um crescimento, um amadurecimento, uma decisão de fato de se empenhar em buscar mais o Senhor, em crescer, em querer algo mais da sua parte. Deus, em nome de Jesus, libera destinos proféticos agora. Libera sonhos nessa noite, Pai. Eu creio que adolescentes, eu creio que jovens terão sonhos nessa noite sobre os destinos proféticos que o Senhor já tem reservado. Mostra em nome de Jesus. O Senhor fala que o Senhor revela os segredos da sua aliança para aqueles que o buscam, para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Então faça isso em nome de Jesus. Que haja um mover sobrenatural da sua parte em cada casa agora, Pai. Espírito de Deus, traga esse senso de propósito aos nossos corações. Jesus, que haja um encontro verdadeiro com o Senhor agora, em cada casa, onde estiver conectados agora, mesmo pelo celular, pela internet, na televisão. Deus, em nome de Jesus, aonde essa mensagem chegar, que vidas sejam tocadas, impactadas pelo poder do Senhor. Jesus, libera destinos proféticos. Pai, nós queremos uma nação transformada. Nós queremos uma nova geração mudada, transformada pelo poder do Senhor. Então ora em nome de Jesus, que novas gerações estão nascendo agora. Gerações que decidirão viver algo diferente. Pai, nós queremos uma geração influente na política, uma geração influente na economia, uma geração influente na educação. E para que essa geração, daqui a 20, 30 anos, seja influência ali na frente, que haja decisões agora, hoje, de mudar. Assim como o Senhor fez com Davi, o Senhor ungiu um rei. Eu peço em nome de Jesus, derrama agora o Teu Espírito, Pai, sobre novos ministros, Deus, em nome de Jesus. Presidentes, em nome de Jesus, derrama agora, sonhos proféticos agora. Empresários, juízes de direito, promotores, médicos, advogados, trabalhadores empenhados em mudar uma cultura com uma unção apostólica. Derrame agora nessa geração, em nome de Jesus, para que daqui a pouco, mais na frente, gigantes sejam derrubados, reis sejam levantados para a honra e para a glória do Senhor. Eu oro dessa forma nessa noite, crendo no mover sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém.